Legal. E aí, o título do nosso episódio, né, é Como Vender Projetos Complexos, né? E uma das coisas que a gente estava discutindo aqui, né? O que é um projeto complexo versus uma venda complexa, na tua visão? Boa. A venda complexa a gente já delimitou, né? Alto ticket, muitos stakeholders na mesa, necessidade de customização e tempo de fechamento dessa venda. E um projeto complexo, ele se assemelha. É um projeto que muda a estrutura de uma empresa. Toda vez que uma empresa tem que causar uma grande transformação, existe um problema cultural no meu negócio. Quando eu vou implementar, por exemplo, uma torre de controle é só um conceito que é suportado por tecnologia. Então, quando eu vou fazer uma implementação de um novo software, eu vou transformar todo o ecossistema daquele negócio. Significa dizer que nessa empresa, vamos pegar o exemplo, nós estamos aqui, digamos que nós que estamos nessa sala, você que está nos ouvindo aqui só está vendo 3 pessoas, mas nós temos aqui 6 pessoas nessa sala. Perfeito. E aí, assim, quando você causa uma transformação longa, você tira a gente da zona de conforto. No Brasil nem tanto, mas na Guatemala as pessoas são resistentes à mudança, são teimosas, às vezes jogam contra. No Brasil o pessoal é mais coerente, mas na Guatemala a gente tem essas coisas. Então, um projeto complexo, além de ter uma alta curva de desembolso, o cara tem que tirar muita grana do bolso, o maior desafio estão nas pessoas. Ele tem que tirar as pessoas da zona do conforto e dizer pra pessoa, você tomou tua água nessa caneca bonita, inclusive essa caneca bonita, eu ganhei uma no final aqui. Sua, essa aí é sua. Você também, depois de pedir ao vivo assim, não tem... Internacional, velho. Então o cara tá tomando café ou água nessa caneca a vida inteira. Você vai chegar pra ele e falar assim, a gente vai abolir essa caneca, porque agora a gente descobriu que existe um modo mais eficiente de tomar um café. O exemplo é simplista, simplório, e aí o cara fala, porra, mas eu gostava dessa caneca. Pô, eu gostava de fazer daquele sistema. Pô, eu gostava do Excel. Pô, eu gostava de conversar com o motorista pelo WhatsApp. Pô, eu gostava de imputar. Pô, agora tudo... Às vezes a questão não é nem que gostava, mas eu estava acostumado, né? Exatamente. As pessoas era uma bosta. Era horrível. Mas eu já tô acostumado. E o cara não quer deixar de fazer aquilo que ele fazia. Então, um projeto complexo, ele demanda, primeiro, esse time, essa transformação de mentalidade, tirar as pessoas da zona de conforto. Gestão da mudança. Você falou uma coisa que é fundamental. Eu sento com o meu cliente... E ele fala pra mim assim, Aquiles, beleza, cara, eu já entendi que eu preciso do desenhar o projeto, eu já entendi que a gente vai fechar. Qual o maior desafio que a gente vai ter? Gestão da mudança. A gente precisa abrir uma caixinha, trazer RH pra mesa, trazer o time de comunicação pra mesa. A gente precisa criar uma linha de recursos para fazer camiseta. Eu gosto dessas camisetas bonitas de vocês aí. Para dar brinde, fazer caneca. Para quê? Para trazer as pessoas pro projeto, porque é um projeto demorado, caro, longo e transformacional, para que as pessoas entendam para onde nós estamos indo. Fundamental. Interessante. E tem um elemento também, né? E a gente vai falar disso no segundo bloco, mais para frente, que quando você está vendendo um projeto, você tem outras pessoas que não estão relacionadas às áreas de negócio. Ou seja, tenho outras pessoas dentro da minha empresa que não estão relacionadas à área de vendas, e outras pessoas dentro da sua empresa que não estão relacionadas à área de compras. Não, pô, eu vou vender um projeto, né, de criar uma ponte. Eu preciso envolver o meu engenheiro com o engenheiro do meu cliente, eles têm que se conversar e... Quer dizer, o nível de complexidade não é só comercial, ela é técnica comercial. Às vezes vai entrar engenheiro, às vezes vai entrar UTI, às vezes vai entrar, né, um monte de gente que não está preocupado em... saber se a relação comercial vai dar certo, né? Eu quero que os meus interesses sejam defendidos, o outro tá tentando defender, de repente, uma parte de budget, pô, mas não pode ficar tão caro assim a ponte, não, mas a ponte aqui para nós, para funcionar, precisa ser assim, assim, assado. A galera fica brigando, dificultando a história do comercial, né, Aquiles? E se tinha alguém aqui, a pergunta de vocês é excelente. Porque se tem alguém aqui ouvindo falar, pô, o que tem a ver venda complexa, alto ticket, dificuldade, gestão da mudança? Eu quero vender. Uhum. Se algum vendedor desavisado tá aqui olhando e pensando assim, pô, o grande diferencial nessa venda, para fazer essa venda acontecer, tá no vendedor. Certo. Porque é o vendedor que tem que estar na mesa contingenciando essas relações. Então, como o Leandro bem citou, e o Daniel complementou, você tem ali uma série de stakeholders
Então, quando eu sento na mesa, eu falo com o diretor, o CEO, o executivo de logística. Esse cara tem que pedir a bênção para o CFO, que tem que pedir a bênção para o cara de TI ou para o engenheiro, que tem que colocar os caras que faz a ponte para conversar. Quem intermedia toda essa relação é o vendedor. Então, primeiro, quando eu disse para vocês, né, o grande diferencial na venda consultiva é o vendedor. Primeiro, para que o cara chegue e escolha o Aquiles na NS Tech e não o Zé das Couves lá, o João da TOTOS ou o cara de outro concorrente que eu tenho, ele tem que olhar para mim e é óbvio que eu tenho que ter uma reputação de mercado. Se esse cara veio indicado melhor, a venda acelera um tanto quanto mais, se alguém falou bem de mim, mas eu tenho que minimamente ter uma reputação de mercado. Então, fundamental o vendedor trabalhar branding, ter reputação, tá bem nas redes sociais. LinkedIn virou uma plataforma fundamental para a criação dessa reputação, desse branding, etc. E no B2B, o LinkedIn, não sei se vocês sabem, atingiu 1 bilhão de usuários, só no Brasil 70 milhões. Caraca, bicho. Então, cara, tem muito dinheiro na mesa e pouca gente olhando. Então, numa venda consultiva, todo o CEO, o CFO, o CTO e esse monte de O que tem de sigla de empresa tá lá. Então, fundamental o cara ter reputação, porque quando o cliente senta com você e você vai costurar essas relações, você precisa ser esse mago, esse maestro que contingencia reuniões. Enquanto numa venda simples eu vendo em 1, 2 reuniões, numa venda complexa, de projeto complexo, às vezes eu tenho que fazer 6, 7, 8 reuniões. Eu tenho que casar, eu tenho que mostrar um case, eu tenho que fazer um benchmark, eu tenho que trazer os caras para uma visita, e aí eu tenho que marcar essa reunião, esse approach. Então esse vendedor ele tem que ser um maestro. E note uma coisa, né? Enquanto eu sou maestro, eu tô vendendo, eu tenho que vender, que eu tenho que bater meta. É claro que diferente de uma venda simples, onde o cara, se eu vendo aqui 30 caixas de caneca, eu bato a minha cota. Numa venda complexa, quando eu faço uma venda bem feita no mês, eu já bato a cota. Ou existem... Você vai fazer 3 vendas no ano, já é o suficiente. Existem vendas complexas que o vendedor fica sem fazer uma venda o ano inteiro. Só que quando ele faz, ele troca de casa. 2 anos. Salva 2 anos da empresa, né? Salva 2 anos. Então o cara, não por isso, ele não pode deixar de fazer o planejamento dele. Então se o cara vende uma venda, no meu caso, eu olho para o meu pipeline e falo, preciso converter um cliente por mês. É difícil você converter, a depender do tamanho da empresa, na minha empresa que eu consigo converter 10 clientes por mês. Mas eu olho o caso da Mob, vamos pegar o exemplo lá atrás, quando eu conheci o Leandrão. A minha meta era um cliente por mês, porque inclusive era uma pancada que eu dava de venda, e também o meu delivery, o meu time de projeto. Quando você fala de um projeto complexo, você tem uma série de pessoas envolvidas para essa entrega. Eu também não tinha um batalhão de gente para entregar, então a minha conversão era um por mês. Para você ter uma conversão de 1 por mês, não é aula, né? Mas é funil básico, né? E aí, o que você achou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu quero te fazer 3 convites. O primeiro é para você ouvir ou assistir o episódio completo. Tem link aqui na descrição para você assistir no nosso canal do Papo de Vendedor ou para você escutar no Spotify. Segundo, quero te convidar a conhecer o Programa de Aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento onde a gente vai te ajudar durante 15 semanas a acelerar os seus resultados. Você vai desenhar processo de vendas, você vai ter técnicas de vendas para influenciar o seu cliente durante toda a jornada de compra dele, e a gente vai te ajudar a ajustar o mindset para que você execute as técnicas no momento certo do seu processo. E terceiro, mas não menos importante, conheça o RD Station CRM, a ferramenta que nós utilizamos aqui nos Super Vendedores para gerenciar todas as nossas oportunidades no negócio. Os 3 links estão na descrição deste conteúdo, então vai lá e aproveita. Tamo junto?